Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Depois, você deixa a sua Bíblia aberta também em Gênesis. A gente vai ler alguns versículos do capítulo 4. Versículos de 3 a 5 do Gênesis capítulo 4. Então falaremos hoje sobre a vida de Abel. Geralmente, você ouve muita ênfase acerca de Caim. Existe uma síndrome que é chamada síndrome de Caim. Caim foi quem matou Abel. Caim, juntamente com o seu irmão, foi um dos primeiros, uma das primeiras pessoas que viveu nesse mundo após a queda. São filhos de Adão e Eva, viveram aqui. Caim mata o seu irmão Abel, nós sabemos bem da história, e existe uma síndrome, que é chamada síndrome de Caim, que responde a seguinte pergunta: por quê? Dois irmãos que tiveram a mesma educação, o mesmo direcionamento, tiveram tudo do bom e do melhor no que diz respeito a uma educação centrada em Deus, por que cada um escolhe um caminho? Então existe assim, N respostas que a gente poderia tirar de um texto como esse, mas hoje a nossa ênfase não será na vida de Caim, aquele que matou o seu irmão chamado Abel. A nossa ênfase principal nesta manhã será sobre a vida de Abel, e sobre o que ele ofereceu ao Senhor. Então a pergunta que eu quero que você saiba responder ao longo desta pregação, desta mensagem, ou ao término dela é: o que você hoje tem oferecido ao Senhor no que diz respeito à sua vida? Será que se hoje Deus olhasse para você, diante daquilo que você tem oferecido a Ele, Ele diria que o teu sacrifício tem sido agradável a Ele? Ou seja, que Ele tem aceitado o seu sacrifício da sua vida? Ou será que não? Será que Deus tem olhado para você e rejeitado o seu sacrifício e naturalmente rejeitado também a você? Essa questão, ela responde a diversos questionamentos e diversas situações que nós temos vivido nos dias de hoje. Por exemplo, existe uma frase muito comum hoje, que as pessoas dizem assim: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Quem já ouviu essa frase? Levante sua mão. Ok. Eu não vou fazer a outra pergunta para não te constranger. Quem acredita nessa frase, não vou pedir para você levantar a sua mão, porque talvez com a resposta que eu vou te dar aqui hoje, você repense em relação a essa frase. A pergunta que eu faço para você nessa manhã, em relação a uma frase como essa, que é uma frase recheada do quê? De religiosidade. É uma frase recheada de segundas intenções. A pergunta que eu faço em cima desta frase é: existe a possibilidade de nós separarmos o pecado do pecador? Não existe. Para que haja o pecado, é necessário que haja um agente para realizar o pecado. Então sim, quando Deus olha para Abel, Ele aceita a oferta e aceita Abel. Quando Ele olha para Caim, Ele rejeita a oferta e rejeita o quê? A atitude, o próprio Caim, do que ele havia feito. Então você entende que hoje eles tentam de todas as formas desprezar o Evangelho, ou fazer com que o Evangelho seja palatável, de uma forma que todo mundo, tendo pecado ou não, seja aceito e vá para o céu. Isso é impossível. A palavra de Deus nos prega de Gênesis a Apocalipse, na história, antes mesmo da lei existir, aqui através da vida de Abel, que existe um padrão a ser seguido. Não é de qualquer jeito. Antes da lei já existia esse padrão, por isso Abel é aceito. Depois da lei, se nós formos lá para o Novo Testamento, já na Nova Aliança, Jesus também deixa lá regras e modus operandi de como um cristão deve viver. Para quê? Para que ele desfrute da sua vida cristã, para que ele seja aceito pelo Senhor. Então é importante que você costumeiramente olhe para essas filosofias gospel que estão surgindo no mundo e possa ter a maturidade suficiente para olhar para a palavra de Deus e ver se aquilo de fato tem a ver com aquilo que está descrito na palavra. Então vamos lá, Hebreus capítulo 11, de 1 a 3 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho.
Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Hebreus capítulo 11, versículo 6, um dos versículos mais conhecidos no cristianismo. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11 vai descrever aqui para nós os diversos heróis da fé, descrevendo nos detalhes quem foram esses homens e mulheres que viveram na antiguidade, o que eles fizeram de tão notável para serem reconhecidos então como homens e mulheres de grande fé, homens e mulheres que são verdadeiros heróis da fé. Então nós encontramos uma lista vasta em Hebreus, falando acerca desses homens e acerca dessas mulheres, que tiveram uma função notável no que diz respeito à fé, mas não a fé na fé, não a fé no homem, não a fé nas circunstâncias, mas a fé no próprio Deus, a fé no Senhor Jesus, Então nós temos essa lista, e essa lista é uma lista da qual nós podemos nos apropriar, aprender com esses homens e mulheres, desses homens que viveram e foram justificados pela fé, para que assim possamos entender o real significado daquilo que nós fazemos como igreja aqui todos os domingos, do porquê nós nos encontramos com a comunidade num sábado à tarde para fazer com eles algumas brincadeiras, do motivo pelo qual nós compreendemos, entendemos e praticamos os princípios e valores cristãos dentro da nossa casa, porquê que nós defendemos valores pró-vida e não pró-morte. Tudo isso é importante. Se nós compreendemos o que realmente está em jogo nessa lista dos heróis da fé, compreenderemos assim a forma também como nós devemos viver a nossa vida. Lembrando que esse capítulo aqui, na realidade todo o livro de Hebreus, ele é escrito para quem? Ele é escrito para os hebreus. Ele é escrito para aqueles que já tinham um vasto conhecimento de cada um que é citado naquela lista dos heróis. Falando-se de Enoque para um hebreu, o hebreu sabia exatamente de A a Z a história de Enoque, que nós falamos semana passada. Se citassem a vida de Noé, ali pega somente uma citação específica de Noé, mas o hebreu conhecia toda a história de Noé, toda a história de Moisés, toda a história daquela vasta lista dos heróis da fé. O hebreu conhecia exatamente, profundamente, cada detalhe de cada história. É por isso que são as citações, para reforçar o quê? Um conceito. Qual o conceito? De que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Não somos salvos pelas obras. Pastor, mas de novo esse papo, sim, de novo esse papo. De que nós não somos salvos pelas obras. A gente está vendo isso em Gálatas, no estudo de Gálatas que nós estamos tendo aí todas as manhãs de segunda a sexta via Instagram. Eu tenho trazido para você que a nossa salvação não é mérito nosso, ela é mérito unicamente de Jesus Cristo. Somos salvos pela graça de Cristo, mediante a fé que nós temos nele. Nós somos salvos para as obras que Jesus deseja realizar em nossa vida. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Está escrito isso em Efésios capítulo 2, 8 e 9. Assim, o capítulo 10 de Hebreus termina com uma citação famosa do Antigo Testamento que diz: os justos viverão pela fé, ou os meus justos viverão pela fé. Nós então, diz versículo 39, não somos daqueles que voltam à destruição, ou seja, para as obras da lei. Nós não chegamos a esse limite de compreensão de que somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo, para novamente voltarmos para a lei. O que é a lei? A lei foi dada a Moisés, e a lei, ela diz como uma pessoa, ela pode se achegar até Deus. Mas a lei tem todos os aspectos morais e ela exige daqueles que a praticam a perfeição. É possível nós, eu e você, sermos perfeitos? De forma alguma. Então nós nunca seríamos totalmente justificados para entrarmos na presença de Deus se não fosse pelo sacrifício de Cristo, que, segundo todas as exigências da lei, Jesus Cristo foi suficiente para
viver daquela forma. Então, porque ele foi um sacrifício suficiente, nós podemos nos achegar até a presença dele. Mas pelo nosso próprio esforço, isso nunca seria possível. Por que isso é tão importante nos nossos dias? Porque a religião católica, ela prega que a salvação é por obras. Isso está mesmo nos arautos dele, nos fundamentos da religião católica. É por mérito próprio que você é salvo. Mas a palavra de Deus nos ensina algo totalmente oposto. Totalmente oposto. Que a salvação não tem o seu dedo, não tem a força do seu braço, não tem o seu merecimento. Jesus Cristo, por conta própria, ele se entregou para que você fosse salvo pela graça. Isso é um dom de Deus, não vem de você, como está descrito em Efésios, que eu acabei de ler para você. Tudo isso é de extrema importância, porque sem essa compreensão, nós também não vamos compreender o que está descrito aqui sobre a vida de Abel e o que ele fez de tão notável para que entrasse na galeria dos heróis da fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 4 diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. O primeiro homem que veio a Deus pela fé foi Abel. Antes da lei existir, Abel aplicou fé e veio a Deus por meio da fé. Ele se achegou a Deus por meio da fé. Este é o homem que se chama Abel. O objetivo desse capítulo é informar o povo judeu que a salvação pela fé não é algo novo, é algo antigo. Na verdade, remonta a Abel. Olha o que diz em Gênesis capítulo 4, de 3 a 5, uma breve história, né, de Abel. Aliás, o nome Abel significa fôlego, respirar. A vida de Abel foi como um fôlego mesmo. Inspira, morreu. Acabou. Foi rápida a história dele. Não tem muito o que falar. Mas foi notável o que ele fez. Olha o que diz o texto. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Talvez você pergunte para mim: pastor, então Abel foi o primeiro, mas e Adão e Eva? Por que eles não entram nessa galeria dos heróis da fé? Porque a fé é numa perspectiva daquilo que não se viu, daquilo que não se experimentou. Adão e Eva, como diz o próprio texto em Gênesis, no finalzinho da tarde eles davam o quê? O rolê com Deus, não é? Andavam lado a lado, eles experimentaram da presença de Deus no jardim do Éden. Quando o pecado entra, eles são expulsos. Então o que eles praticavam em relação a Deus não era necessário fé, porque eles haviam experimentado. É por isso que Abel é o primeiro da lista nos heróis da fé. E o que Abel fez de tão excelente assim? São 3 identificações progressivas que estão ligadas a Abel, segundo o versículo de Hebreus que nós acabamos de ler. Primeiro, ele ofereceu um sacrifício mais excelente do que o de Caim. Pastor, então o que ele ofereceu? O animalzinho era o que Deus aceitava. Mas Deus não aceitava uma oferta da gôndola que tinha arroz e feijão e os cereais. É isso? Não, não é. Não é por quê? Porque nós vamos ver a descrição da lei depois. Alguns capítulos depois, alguns livros depois, você vai perceber que existe a oferta de cereal, que é dada a Deus. Aonde? No templo do Senhor, aonde havia adoração. Então ali é dada a oferta. E Deus se alegra da oferta, das primícias que chegam até Ele. Então a questão toda não era se oferecer um animalzinho ou se oferecer um cereal. A questão também tinha a ver com a disposição do coração. Tinha a ver com o nível de fé que cada um estava carregando. Deus aceita e justifica Abel, mas não faz o mesmo com Caim. Aí Deus foi lá e fez uma marca em Caim, coisas piores aconteceram com ele, mas não foi por falta ainda
de misericórdia da parte de Deus, porque Deus ainda dá um toque para ele. Diz assim, quando você continua lendo o texto: por que que você transtornou o seu rosto? Por que que você está todo bravinho aí? Se você não fizer o que é certo, não será aceito. Mas se você fizer o que é errado, o que é pecado, saiba que vai haver consequências. Esse é o texto. Deus continua dando chances a Caim, mas ele continua querendo ser mau. E ele chega ao nível mais profundo da maldade humana, que é justamente assassinar o seu próprio irmão. Mas o que Abel fez de tão excelente? Abel ofereceu um sacrifício mais excelente do que Caim, recebeu testemunho de que era justo, testemunho esse dado por Deus, pelo próprio Deus, e ele continua falando, pregando até hoje. A sua oferta continua falando até o dia de hoje. Como pode um relato tão curto na palavra de Deus, ele ainda ter uma menção na galeria dos heróis da fé? Abel é um modelo de fé do sacrifício que ele trouxe. Ele é um modelo de fé na justiça que recebeu. É um modelo de fé como pregador da fé. Mesmo que ele esteja morto, ele ainda fala. Eu quero deixar aqui para você 3 princípios baseados nesse texto e na própria vida de Abel. Nós estamos vivendo dias difíceis, complicados, delicados, aonde estão trocando o certo pelo duvidoso, aonde nós precisamos ter níveis de discernimento cada vez mais aguçados. Por quê? Porque muitas pessoas, elas já não têm mais dificuldade em discernir entre o certo e o errado. A nossa maior dificuldade, o nosso maior desafio é discernir entre o certo e o meio certo. É aí que está o desafio da vida cristã. Por quê? Porque em dias como os nossos de hoje, aonde a mensagem é pregada de todos os jeitos, de todas as formas, em diversas plataformas, não somente aqui de púlpito, mas também quando você chega na sua casa, você ouve, na rádio você ouve, na internet você ouve, nos podcasts você ouve em tudo que é canto. Às vezes chega uma mensagem como essa: Deus aceita o pecador, mas Ele odeia o pecado. Aí você pega e abraça isso como se fosse um versículo bíblico, uma doutrina bíblica, que na realidade é inexistente, mediante o que a palavra nos orienta. Porque ela acaba dando muito pano e facilitando demais a entrada de todo mundo, e nós sabemos que não será assim. Porque senão as portas seriam ao contrário. Ou senão Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele desceria de lá e viraria um pedreiro e abriria mais a porta e deixaria ela também larga para todo mundo entrar. Não é o caso. A porta não sofreu nenhum tipo de alteração, continua sendo estreita, e o caminho também. O fato de Jesus ter morrido na cruz do Calvário e de nós nos entregarmos a Ele não fez com que Ele fizesse uma reforma na porta e nem no caminho. Isso continua estreito. Então preste atenção, meu irmão, porque nos dias que nós vivemos hoje, tudo parece que está muito fácil. E de fato, existe filosofia para tudo que é canto, mas se você não se aprofundar naquilo que está descrito na palavra, você cai como um patinho. E eu não estou com isso querendo te desanimar em relação à sua vida cristã, é pelo contrário. Eu estou apostando todas as minhas fichas de que se você realmente entender a palavra de Deus, se você compreender a profundidade do Evangelho, você será a pessoa mais liberta que existe em sua geração, dentro da sua família. Você dará um testemunho fiel e verdadeiro de quem realmente é Cristo Jesus. Você não terá do que se envergonhar no último dia, e mesmo que as circunstâncias da sua vida estejam todas apontando para uma desgraça, você permanecerá inabalável. Por quê? Porque a sua fé não está nas circunstâncias, mas em Cristo Jesus, que você aprendeu, se aprofundou e se fortaleceu mediante a sua palavra. Amém? Então todas as vezes que você me vê subindo aqui, não é nada pessoal, tá? Eu não estou escarafunchando a sua vida na rede social. Todas as vezes que você me vê subindo aqui, eu estou falando daquilo que realmente está na Bíblia. Agora, se para você às vezes é duro demais, é pesado demais, a culpa não é minha. É você que está muito distante do que a Bíblia está nos orientando. É simples. Não olha para mim me julgando, não. Olhe para você mesmo e diga: o caminho que eu peguei está errado. Eu vou consertar, eu vou realinhar essa rota aqui. Eu não vou permanecer desse jeito.
Essa deve ser a sua atitude. E tendo uma atitude como essa, talvez a gente chegue no fim do nosso dia, no fim da nossa vida, e possamos ser reconhecidos como Abel foi reconhecido aqui. Então, 3 princípios para você, que também servem para mim, né, para a gente aplicar na nossa vida cristã. Primeiro, ofereça o sacrifício que agrada a Deus. Olhe para mim, vida cristã não tem a ver com o que você quer, não é o que você acha que é legal, não é o que você acha que é interessante, que cabe dentro da sua perspectiva limitada de vida, nem o que eu acho, não é isso. Vida cristã é o que agrada a Deus. Essa é a maior dificuldade que um pastor tem dentro de uma igreja hoje. Por quê? Porque o mundo disse assim para você: você é o cara, você consegue. Se você quiser, mude os seus pensamentos e você vai ver, você é forte. O mundo fala para a mulher: olha, você tem que transpor as barreiras impostas pela sociedade judaico-cristã, esses princípios nada tem a ver com você. Vai, faça, aconteça, você consegue, você pode. Ok. Nós estamos já vivendo essa filosofia de vida do homem no centro, já tem por volta aí de 50, 60 anos. Olha como o mundo está hoje. Olha como o mundo está hoje. Ontem eu estava vendo no Twitter, e aí entrou um grupo, dentro de uma exposição de arte, jogou massa de tomate num quadro de Van Gogh, que doeu na minha alma pelo valor do quadro, passou super bonder na mão, colou na parede e ficou lá. Isso é um protesto. Que protesto maldito, nada a ver. Um outro grupo entra dentro de um supermercado, vai lá na gôndola de leite, a Europa, que já está quase passando fome, pega tudo que é leite e começa a jogar no chão. Isso é um protesto, porque os animaizinhos não merecem passar por isso. Aonde? O povo está quase passando fome, está tudo caro, e eles estão fazendo isso. Aonde? Então, de 50, 60 anos lá atrás, o homem pegou Jesus e falou: ó, Jesus, dá um tempinho para mim, fica aqui do lado. Não, agora é a minha vontade, é do meu jeito. Só que isso vem de forma sorrateira, sutil, sendo pregado, sendo infiltrado dentro da igreja, fora da igreja. A sociedade hoje está doente. E por quê? Porque muitos perderam essa perspectiva de que o seu sacrifício não é para agradar o pastor, não é para agradar a sua esposa, o seu marido, não é para agradar as pessoas do bairro aqui, que nós fizemos a festa. O seu sacrifício é para agradar a Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Muitos dos nossos problemas ocorrem quando baseamos nossas escolhas em critérios duvidosos. Quais são os critérios duvidosos dos nossos dias? Cultura. Geralmente se utiliza a frase: todos estão fazendo isso. Aí deixa eu te dar um exemplo prático, para você entender. Está todo mundo fazendo marketing digital. Aí você vai fazer um marketing digital. Só que você não perguntou qual é a vontade de Deus para a sua vida, você só foi. Existe alguma coisa de errado em fazer, pastor, o marketing? Não, não existe. Não existe. Lógico que não. Se você for um bom profissional, é bem provável que você tenha êxito no que você está fazendo. A questão toda é: a base disso está fundamentada em Deus ou não? Porque uma vez que você disse que é um cristão, você disse: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Uma vez que você disse que é um cristão, você disse: não sou eu sou o escravo dele, doulos, escravo no grego. Então não sou eu, não tenho vontade própria, é o meu Deus que tem a vontade dele que deve ser feita através da minha vida. Então, a partir do que você disse, eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, foi sua declaração, não fui eu que declarei por você. Você indiretamente disse: não é mais a minha vontade, mas é a vontade do Senhor em mim. Então tudo precisa passar pelo Senhor. É no crivo dele, entendeu? É perguntar para ele. E não existe nada de errado nisso.
Aí como que Deus responde, pastor? Ele vem então com o seu anjo, ele manda um e-mail, ou ele manda um direct do Instagram para mim. Meu irmão, ele tem diversas formas de te responder. Pode te responder através da palavra, pode te dar um sonho, pode te dar uma palavra profética também, de alguém falando com você. Pode ser um texto bíblico que você leia e você interpreta de um jeito que realmente você recebeu a resposta ali. Ele tem um jeito. Ele tem um jeito onde ele escancara as portas e fala, esse é o caminho mesmo que eu estou dando para você, o marketing digital, invista nisso. Ele escancara as portas para você, mas pode ser que ele feche todas as portas e você ainda fique procurando uma brecha para entrar. Talvez não seja esse o caminho, seja a resposta que ele esteja te dando. Pare para pensar por um instante na sua vida. Deus não deseja dificultar a vida para você. Deus deseja ter um relacionamento com você, do qual você aprenda a ouvi-lo e obedecê-lo, para que você não venha a se frustrar. A vida cristã, ela é complexa para quem quer viver uma vida dupla. Um casamento é complexo para quando um dos cônjuges decide viver uma vida dupla. Se torna impossível. É o crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Aí não dá. Mas quando você decide viver uma vida cristã coerente com o evangelho, essa vida cristã não se torna difícil. Você já escolheu o lado. Amém, gente? É nisso que nós precisamos basear as nossas escolhas. Não tem a ver com o que me agrada, mas com o que agrada a Deus. Eu trouxe aqui 3 desodorantes, ok? Esses 3 aqui. Eu vou confidenciar para vocês aqui agora o porquê os 3 pertencem a mim. Ah, o pastor é meio nojentinho com esse negócio de cheiro. Não, não sou. Na realidade, o meu negócio mesmo é economia. Por que eu trouxe 3 aqui? Esses 3 aqui passaram pelo crivo de serem baratos, quando eles estão sendo lançados. Já percebeu que quando alguma coisa quer entrar no mercado, ela entra barata? Foi isso que aconteceu. Então, na minha adolescência toda, eu usei esse aqui, ó, o V8. Vocês usam esse aqui? Bom, hein? Ó, sente aí, ó. E da adolescência toda, tinha um valor, tinha um preço. E aí depois eu percebi que começou a ficar muito caro, por quê? Porque era a preferência de todo mundo. E aí entrou no mercado esse cara aqui, ó, é o Old Spice. E aí eu percebi que quando entrou no mercado, entrou quase que pela metade do preço. Eu falei, nossa, meu gosto mudou, minha preferência, mudei. Aí mudei para cá, esse cara, esse aqui a Valéria gosta bastante. Então tá aqui, o Old Spice. Aí eu percebi que ele ficou caro também. O povo não tem sossego, né? Aí eu falei, cara, vou comprar o Bozano, porque o Bozano agora entrou na metade do preço, e aí eu comprei o Bozano. Então a minha escolha desse último aqui foi péssima. Não comprei, tá bom? Não deu. Esse aqui não deu. Nem o cheiro, e ele não cumpre o que promete. Você fica fedendo na metade do tempo, tá? Então já fica aqui a dica para você também. Porém, não é isso que eu quero dizer para vocês. A ilustração que eu trago para vocês hoje é o seguinte. Por que você escolhe, por exemplo, um produto como esse? Você escolhe um produto pela qualidade que ele tem. Você quer que ele cumpra, aquilo que ele promete. Se ele te dá a segurança, o Rexona, de te defender durante 72 horas do seu fedor, rapaz, é o que eu preciso. Então você vai escolher. Mas o cheiro também é levado em consideração. Porque poderia ser que o Bozano fosse um ótimo produto. Mas se ele viesse com um cheiro que não é agradável para mim, nem para minha esposa, nem para os meus filhos, eu teria que trocar. Porque fica insuportável a convivência, não é? Então teria que trocar. Mas o fato é que quando a gente está ali, escolhendo um produto, a gente está vendo. Isso vale para tudo. Você vai comprar um sabão em pó. Cara, você não vai comprar um sabão de coco para lavar sua roupa do dia a dia. Vai, não vai. Você vai comprar um que é cheiroso. E às vezes você paga até um pouquinho mais caro, porque você já tem uma preferência. Em cima daquele cheiro, em cima daquele detergente, em cima do desodorante, e assim é a nossa vida. Nós escolhemos de acordo com o quê? A nossa vontade, aquilo que mais nos agrada. Amém, gente? É isso que acontece com você? Existem algumas outras linhas de pensamentos mais racionais, como a minha, que eu acabei me lascando. E aí eu tive que usar até o final. Falei, vou usar até o final, porque já comprei mesmo, então vamos usar, Mas de certa forma, basicamente todo mundo aqui, nós brasileiros, nós temos uma preferência desses produtos no que diz respeito mesmo a nosso desejo de consumir e de experimentar aquilo. É a nossa preferência. Agora, se você tem isso, imagine Deus. Você gosta do Ariel? Gosta de lavar roupa com o Ariel? O que você faz quando seu marido chega na sua casa com
o sabão em pó mequetrefe lá. Tixan. O que você faz? Você quer esgoelar ele, não é? E o seu produtinho de cabelo? Hein, mulheres? Ah, agora peguei. Imagine só, você está acostumado a usar aquele creme da Lovel. Maravilhoso, creme da Lovel. Seu marido tentando economizar nesse tempo de guerra, pandemia, chega lá com um produtinho da... Deixa eu pegar um bem aqui. Colene, esse que eu gosto, o cheirinho dele é bom. Chega lá com o Colene. Rapaz, aí azedou, hein? Não é. Se você tem um costume de usar aquilo e você já está acostumado, você tem uma preferência, aquilo te agrada, então você vai optar por aquilo. Se você tiver condições de comprar, você vai comprar aquilo que te agrada. Mas essa pergunta que eu te faço nessa manhã, e o que agrada a Deus? Eu me pergunto constantemente, por que as pessoas estão vindo para a igreja e mesmo diante de tantos apelos que eu tenho feito para virem servir, por que elas não estão se dispondo a servir? É simples. É porque você continua no centro, muitas vezes. Vamos ser sinceros, não quero pegar no teu pé nessa manhã, mas você está aqui no centro ainda. Você quer fazer aquilo que te agrada, porque se você vier servir na igreja, rapaz, será da minha vida, acabou o meu domingo. Mas antes você fazia isso, não é tão ruim assim. Diante de uma necessidade que o reino tenha, é o seu posicionamento que conta muito. E como eu disse a você, uma vida cristã vivida pela metade, não vale a pena. Você não vai conseguir se satisfazer na vida cristã e será um problema para você. Então a cultura se utiliza dessa frase, todos estão fazendo isso. A tradição se utiliza da seguinte frase, sempre fizemos isso dessa forma, tradição. A razão se utiliza dessa frase, isso parece lógico. A emoção se utiliza dessa frase, parece-me a coisa certa a se fazer. Mas lembre-se que tudo isso daqui está centrado no homem. A sua vida precisa ter Jesus Cristo como centro de tudo. Amém? Então ofereça um sacrifício que agrade a Deus. A Deus. Tenho falado e conversado com a liderança da igreja, hoje, aqui, dessa igreja, e falado que nós precisamos viver com um orçamento de guerra. Para a liderança eu tenho falado, o que é um orçamento de guerra? Um orçamento de guerra, ele não fica gastando com trivialidades que a vida oferece, que o consumismo, que o capitalismo oferece. Não há nada de errado em desfrutar de um conforto. Mas nós não seremos aqueles que vão ultrapassar os limites do conforto, a bel prazer, e ver os irmãos aqui passando por necessidade. Devemos viver uma vida cristã que agrade o Senhor. Amém? E diante disso, as nossas escolhas devem ser baseadas no temor do Senhor. Olha o que diz aqui uma mulher chamada Cynthia Held. Ela afirmou que temer a Deus é o fundamento para uma vida que satisfaz. Ela escreve o seguinte: é o temor que uma criança pequena sente por um pai honrado, o medo de ofender. É assim que aqueles que foram resgatados da destruição se sentem em relação ao benfeitor que, com nobreza e sacrifício, interveio por sua segurança. É o medo de agir de forma não merecedora de sua bondade. É isso o que enche o peito de um rebelde perdoado e agraciado por um soberano venerado em cuja sua presença ele tem honra de estar. O temor de algum dia esquecer a bondade dele e dar-lhe alguma razão para arrepender-se de tal ato. Assim é o temor do cristão agora, inspirado pela reverência à majestade, pela gratidão dos favores, pelo pavor de desagradar, pelo desejo de ser aprovado e pela vontade de ter comunhão do céu e com o céu. Isso é o temor do Senhor. Muito bem explicado por esta mulher. Não é simplesmente ter medo de Deus, mas é saber que a nossa reverência a Ele tem uma resposta clara, específica e direta. Não tememos a Deus por medo de sua severidade. Não é a possibilidade de julgamento que nos impulsiona a temê-lo. Não, nós o tememos porque admiramos o seu caráter santo e justo. Amém? Segundo princípio para você, compreenda e viva
a justificação pela fé. Abel vai nos ensinar a justificação pela fé, um dos fundamentos bíblicos cristãos, né, que diz respeito mesmo a uma vida cristã saudável. Se você não entende a justificação pela fé, você praticamente não entendeu nada do que significa o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E se você não entende o sacrifício de Cristo, você tem um problema. Então você precisa entender o que é a justificação pela fé. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Ele só poderia ter as suas ofertas aprovadas se ele fosse reconhecido como justo. Por quem? Pelo justo juiz. E a justificação que nós temos hoje de Jesus, que ele conquistou para nós como um ato, este é um ato de Jesus. Mais uma vez, a justificação é pela fé. Não tem nada a ver com o seu merecimento. Quando você aceita a salvação pela graça mediante a fé, nesse pacote vem a justificação. O que é a justificação? Deus olha para você, ele não vê o Jonatas, ele vê o Cristo que habita no Jonatas. Quando ele vê o Cristo que habita no Jonatas, ele diz, ele é justo. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele conseguiu realizar todas as obras da lei com perfeição. Foi o único. E a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 29, João Batista falando, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado nos afasta de Deus, mas Jesus Cristo veio para ser essa ponte, a sua cruz é essa ponte, aonde nós podemos nos achegar a Deus novamente. A justificação é pela fé. Da onde Abel tira isso? Como que ele percebe isso? Ele precisava ter esse tipo de conduta e oferecer esse tipo de sacrifício, e ele vai, sendo que não havia acontecido isso antes. Talvez os seus pais o tivessem ensinado, mas ele vai totalmente pela fé. E pela fé Deus olha o que ele oferece, olha para Abel e diz, você é justo, eu te aceito, eu aceito o seu sacrifício. Mas do irmão não, porque o coração não estava voltado para Deus. Eu sempre me perguntei, por que ele aceita de Abel e não aceita de Caim? E a resposta que esses dias eu encontrei da parte de Deus é, aquele Abel sabia exatamente o que agradava a Deus. Então ele oferece algo de sua vida, da sua profissão, do seu coração, que agrada o coração de Deus. Caim não conhecia Deus, por mais que ele quisesse, ele nunca ofereceria algo que agradasse a Deus. Por quê? Porque não caminhava com Deus, não andava com Deus, não sabia quem era Deus. Como acontece o ato da justificação pela fé? Precisamos entender como esse ato acontece. Isso vai ser descrito depois no livro do Êxodo, do Levítico também, né? E parte de Deuteronômio, ali a lei está sendo escrita. Mas eu quero explicar para você com detalhes como isso acontece. Lembra-se de João 1:29? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista está falando isso acerca de Jesus. Jesus é a figura do Cordeiro, é o Cordeiro perfeito de Deus, que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, para que houvesse perdão e remissão dos pecados, o que era necessário ser feito? O pecador, ele vinha, vou pegar aqui, ó, cordeiro, tá bom? Imagina que isso aqui é o cordeiro. O pecador, ele vinha e ele trazia um cordeiro na presença do sacerdote. Então o sacerdote estava ali diante de toda a questão da tenda formada, do Santo dos Santos, do santo lugar, ali da onde era feito o sacrifício. Ele trazia o seu sacrifício, ele trazia o cordeiro. Como o cordeiro deveria ser apresentado ao sacerdote? Sem defeito, sem mácula, sem mancha. Não podia ser cego, não podia ser manco, tem que estar perfeitinho, bonitinho. Bonitinho. Algo perfeito, bom, realmente assim, do jeito que o Senhor queria, o Senhor Deus. Então ele chegava com o sacrifício para a remissão dos pecados, e aqui, o sacerdote, ele não ia examinar o pecador.
Ele não olhava para o pecador e falava, gostei, mas sua roupa está meio suja aí, não gostei disso. Ó, se está meio amarrotado, cara, essa roupa aqui não dá. O sacerdote, ele não olhava para o pecador. Nunca foi assim no Antigo Testamento. O sacerdote olhava para o cordeiro, o que ia ser sacrificado. Então ele vinha e ele examinava. As escrituras nos ensinam que ele examinava, ele olhava para ver se o animal não tinha nenhum defeito, para ver se não tinha bicheira, para ver se não era qualquer animal. O animal tinha que estar perfeito. Depois que ele examinava o animal e constatava, esse animal está perfeito, ele pode ser sacrificado. O que era feito então? Ele dava uma adaga, uma faca, na mão do pecador. E o pecador então pegava o pescoço do animal e passava a faca, matava o animal. Até aí você entendeu? Depois era pegado o animal, cortado nos pedaços, oferecido em sacrifício, subia como cheiro suave, perdão dos pecados resolvido. Antigo Testamento. Quando João Batista declara em João 1:29, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo o Antigo Testamento, ele vai revelar o Novo. Ele tem uma aplicação direta no Novo Testamento. Jesus Cristo foi esse Cordeiro perfeito. Aqui, ó, entregue. É por isso que, quando há uma declaração que em Cristo eu sou justificado pela fé, quer dizer que quando Deus olha para você, Ele não vai enxergar você, mas o Cristo, o Cordeiro perfeito de Deus que habita em você, amém? Então você é justificado, você é justo diante de Deus. E por que isso é importante? Porque a justiça de Deus imputada em você faz com que você seja aceito. Senão você não seria. Se você tentasse por obras aplicar a lei descrita aqui no Antigo Testamento, seria impossível para mim e para você. Nunca nos chegaríamos perto de Deus pelas nossas próprias obras. Mas porque o Cordeiro perfeito de Deus, Jesus Cristo, morreu, nós podemos. Por quê? Porque Ele nos torna justos diante do Pai. Amém, gente? É nessa perspectiva que nós somos justificados pela fé. Pela fé em quem? Pela fé em Cristo Jesus. Faz sentido. Cai como uma luva, não é? É por isso que no Antigo Testamento tem tantos detalhes acerca disso. Mas tudo isso é uma condição do que Jesus viveria no madeiro, na cruz do Calvário. Então é isso que nós também temos que viver. O pecador, alvo da justificação, ele também é adotado como filho de Deus. Agora ele desfruta dos direitos, sendo também herdeiro legal de uma herança eterna. O pecador justificado recebe o direito à vida eterna, pois são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você não só foi perdoado da sua dívida, como Ele te adotou como filho, e ainda disse para você, ó, agora você tem direito a uma herança. Será que Ele é bom? Sempre é bom. Já imaginou? Se você estava destinado à condenação eterna, pela fé você disse, eu aceito Cristo, salvação. Você foi salvo, foi justificado, Cristo habita em mim. Ele olha para você e diz, não é só isso, você agora é meu filho, estou te adotando. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, o meu filho. Tudo que está disponível para Ele, está disponível para você. Amém, gente? Isso é simplesmente maravilhoso. Abel nos ensina isso. Compreenda e viva a justificação pela fé. E terceiro e último, deixe um legado que honre a sua fé em Cristo. O texto continua dizendo em Hebreus capítulo 11, embora esteja morto, por meio da fé, ele ainda fala. Por meio da fé ele ainda fala. Diga-me com que você está comprometido e eu lhe direi aonde você estará em 20 anos. Tornamo-nos aquilo com que estamos comprometidos. Com que Abel estava comprometido? Ele estava comprometido em agradar a Deus. E depois de milhares de anos, a sua oferta ainda fala. 2000 anos depois, estavam falando acerca de Abel.
4.000 anos depois, antes e depois de Cristo, estamos nós aqui falando de Abel novamente. E continuará falando ao longo da história. Escolher com que o coração deve comprometer-se é o primeiro elemento que compõe uma vida cristã vitoriosa. Existe uma história muito interessante que ilustra essa necessidade do compromisso. 6 homens ficaram bloqueados numa caverna por uma avalanche de neve. Teriam que esperar até o amanhecer para poderem receber socorro. Cada um deles trazia um pouco de lenha e havia uma pequena fogueira ao redor da qual eles se aqueciam. Se o fogo apagasse, eles o sabiam que morreriam de frio antes que o dia clareasse. Chegou a hora de cada um colocar a sua lenha na fogueira. Era a única maneira de todos sobreviverem. O primeiro homem era racista, nojento. Ele olhou demoradamente para os outros 5 e descobriu que um deles tinha pele escura. Então raciocinou consigo mesmo: aquele negro, jamais darei a minha lenha para aquecer um negro. E guardou-a, protegendo de todos os outros demais. O segundo era um homem rico avarento. Ele estava ali porque esperava receber os juros de uma dívida. Olhou ao redor e viu no círculo em torno do fogo um homem da montanha que trazia sua pobreza no aspecto rude do semblante e nas roupas velhas e remendadas. Fez as contas do valor da sua lenha e, enquanto mentalmente sonhava com lucro, pensou: eu dar a minha lenha para aquecer aquele preguiçoso? Jamais! O terceiro homem, era negro. Seus olhos faiscavam de ira e de ressentimento. Não havia qualquer sinal de perdão ou mesmo daquela superioridade moral que o sofrimento ensinava. Seu pensamento era muito prático. É bem provável que eu precise desta lenha para me defender. Se algum branquinho vier, eu vou dar na cabeça dele. Além disso, eu jamais daria minha lenha para salvar aqueles que me oprimem. E guardou a sua lenha consigo com cuidado. O quarto homem era o pobre da montanha. Conhecia mais do que os outros os caminhos, os perigos e os segredos da neve. E pensou consigo: vou guardar essa lenha, porque eu posso vir a precisar dela. O quinto homem parecia alheio a tudo, era um sonhador. Olhando fixamente para as brasas, nem lhe passou pela cabeça oferecer a lenha que carregava. Ele estava preocupado demais com as suas próprias visões, para pensar em ser útil. Era o famoso narniano, pensando e confabulando e morrendo de frio. Com esses pensamentos, esses 6 homens ficaram alimentando a si mesmos durante toda aquela noite. Quando, finalmente, a chama daquela fogueira apagou, o frio se estendeu. Ao raiar do dia, quando o resgate chegou, lá estavam os 6 homens em volta da fogueira, todos congelados e mortos. Por quê? Porque o frio que matou esses homens não foi o frio de fora, mas o frio de dentro do coração. Deles se colocarem no centro, de serem egoístas e de não oferecerem aquilo que eles tinham de melhor para Deus e naturalmente para servir os seus irmãos, os outros que estavam ali. Ninguém teve essa capacidade. Então, infelizmente, todos morreram. É isso que acontece quando nós não entendemos o legado que nós podemos deixar em Cristo Jesus para as pessoas que convivem conosco. Abel, ele deixou um legado. E a sua oferta, o seu sacrifício, fala até os dias de hoje. Amém? Fique de pé, vamos orar. Eu espero que você, nesta manhã, pense e repense sobre a sua vida. Em especial sobre a sua vida cristã. O que você tem feito hoje para Deus, que realmente possa ser reconhecido como um sacrifício, que realmente o agrada? E se você não tem feito nada para o Senhor, como que você pode, de alguma maneira, fazer diferente a partir daqui? Lembre-se que o Deus em que eu creio é um Deus bom, o Deus em que eu creio é um Deus sábio, o Deus em que eu creio é um Deus poderoso, o Deus em que eu creio é um Deus fiel, o Deus em que eu creio é um Deus paciente, o Deus em que eu creio é um Deus justo, o Deus em que eu creio é um Deus que se importa comigo. Deus se importa com você. Amém.